5 dificuldades que toda pessoa que está iniciando no mundo da maquiagem tem. Primeiro, a ordem dos produtos. A ordem correta é sempre começar com o hidratante, depois vir com o protetor solar, após o protetor solar vir com o primer. E feito isso, a ordem da maquiagem que eu gosto de fazer, que sempre dá certo, principalmente para quem tá começando, é base, corretiva da sua cor, contorno, iluminação, selar a maquiagem com pó, blush e iluminador. Segundo, como aplicar base. Eu sei que isso é uma dificuldade que muita gente tem. Pra quem já tá acostumado a se maquiar, é normal. Eu vou usar uma base líquida. O jeito mais fácil de você aplicar base é com a esponja. Eu não gosto muito de aplicar com pincel, porque o pincel sempre deixa marca e você vai acabar tendo que finalizar com esponja após fazer com o pincel. Olha só como é que fica super uniforme, você consegue trabalhar. Então a base tem que ser feita no rosto todo, um pouquinho no pescoço também. Feito isso, não tem necessidade de aplicar base na olheira, porque eu venho agora com um corretivo que seja da cor da minha pele certinho e aplico na olheira. Eu vou usar esse da Too Faced, a cor é Butterscotch, então eu vou aplicar só um pouquinho, para também não acumular muito produto, com a esponja e espalhar todo o produto na olheira e também na pálpebra. É importante você sempre passar o corretivo na pálpebra, porque muita gente acredita que a olheira é só essa parte aqui de baixo, só que a olheira também é aqui na pálpebra. Terceiro, iluminação, contorno e pó. Vamos começar com a iluminação. Eu gosto de aplicar esse corretivo da Ruby Kisses. O que eu uso é a cor 25. Minha cor de verdade é a 35, então eu sempre abaixo 2 tons ou até 3 para deixar bem iluminada e ficar bem bonita a maquiagem. Gente, antigamente a iluminação era feita como se fosse um triângulo nessa área, mas não precisa exagerar tanto. Então é só você aplicar um pouquinho, principalmente aqui na olheira. Por isso que é importante você aplicar um corretivo que seja da sua cor antes de iluminar, porque senão pode ficar uma mancha no seu olho. Fiz todo esse desenho, agora eu vou aplicar um blush em creme. Eu uso esse da Hair Beauty na cor Joy. Eu gosto de aplicar ele aqui. Lembrando que esse produto ele é muito pigmentado. Então eu só aplico uma bolinha e essa bolinha já é o suficiente, até mais do que o suficiente. E para esfumar esse corretivo é a mesma coisa. É com uma esponja e você esfuma do mesmo jeito que você esfumou o corretivo com cor, na pálpebra e aqui também. Pro blush, eu gosto de aplicar pincel, porque eu acho que com o pincel, sim, o blush esfuma muito melhor. Então, eu aplico ele em toda a área. Eu gosto de aplicar até um pouquinho, assim, perto da olheira. Eu acho que fica um resultado lindo. Eu vou vir com contorno em creme. Lembrando que essa base da maquiagem que eu tô fazendo agora é toda líquida e em creme. Quando você for fazer um contorno, por exemplo, com pó, você primeiro tem que selar toda a maquiagem antes, pra depois aplicar produto em pó, porque senão vai virar uma meleca. E não é isso que a gente quer. Como eu já apliquei o blush, eu gosto de aplicar o contorno logo abaixo. E aqui a mesma coisa. E com outro pincel, eu vou esfumar todo esse contorno com bastante cuidado para não misturar no blush. Próximo passo é selar a maquiagem. Eu vou aplicar o pó banana com essa esponjinha da Mariana Saad. Vou aplicar em toda essa área. Que isso, além de ajudar ainda mais na iluminação da maquiagem, vai ajudar na durabilidade também. Mas se você não gosta dessa técnica, é só aplicar um pó por todo o rosto, para deixar ele bem seladinho. E é isso. Deixou por alguns minutos, agora você vem com o pincel para tirar todo esse excesso, varrer com bastante cuidado. E para finalizar, eu venho com o iluminador em todos esses pontos que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. No nariz, no arco do cupido, um pouquinho no queixo e aqui acima do arco da sobrancelha. Quarto passo, esfumar. Eu vou fazer uma base somente com essa cor aqui, que é como se fosse um marronzinho bem quente, céu. Basicamente, o de esfumar que não seja tão grande. E agora eu vou vir aplicando com batidinha, fazendo a base que eu quero. Eu quero um esfumado arredondado. Então, basicamente, vou fazer o desenho dele aqui, com aquele excesso de sombra que eu peguei. Porque assim, o esfumado vai ficar bonito e não vai perder a cor. Ó, a mesma coisa no outro olho. Eu vou marcar, deixa bem marcado mesmo. Eu quero essa sombra por toda a pálpebra, então também vou aplicar na pálpebra. Pronto, agora eu vou vir com um pincel de esfumar mais curtinho. E vou esfumar tudo isso daqui, mas sempre a borda. Então você esfuma de leve, sempre pegando o pincel aqui na ponta, porque assim dá mais precisão. E pronto, olha só a diferença de um olho pro outro. E agora eu vou esfumar esse outro aqui, com bastante cuidado. Prontinho, esse é um esfumado básico. Agora eu vou vir aqui na linha d'água e aplicar essa mesma sombra aqui com bastante cuidado. Agora eu vou vir com o primeiro pincel que eu usei e vou esfumar toda essa linha d'água. E com uma sombra cintilante, eu vou vir aqui e fazer um pontinho de luz para dar um destaque nesse olho. E quinto e último passo, delineado. Se você é iniciante e tem dificuldade de fazer delineado, eu sempre recomendo fazer com sombra. Você vai escolher uma sombra preta que seja bem pigmentada.
Pra começar, você vai precisar de um pincel chanfrado. Importante pincel ser chanfrado, porque ele tem essa pontinha aqui, e essa pontinha super ajuda a fazer o gatinho do delineado. Você vai começar seguindo essa linha da sua linha d'água, com a pontinha. Você vai fazer exatamente uma linha, com bastante cuidado. Dessa linha, você vai pegar mais ou menos pro final, sempre deixar uma pontinha, e vai preencher. Encheu, você vai seguir por toda a pálpebra. E isso é basicamente a base do delineado, que você consegue fazer com caneta, sombra, o delineador líquido mesmo. E prontinho. E agora, pra finalizar, eu venho com a máscara de cílios, né? Pra dar um destaque na nossa maquiagem. E esse foi o resultado da make. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.